Com 36 anos, o capitão Ibrahim Traoré, presidente da transição do Burkina Faso, é o chefe de Estado mais jovem do mundo, desde que assumiu o cargo em setembro de 2007, 18 e 22, após um golpe de Estado que derrubou o tenente-coronel Paul-Henri Damiba, que, por sua vez, tinha afastado o governo do presidente Roch Kaboré, 9 meses antes. A popularidade de que goza junto da população emergiu numa altura que o país deseja libertar-se da ameaça radical islâmica. Na última década, o Burkina Faso, rico em recursos minerais, caiu numa espiral de violência jihadista que já matou mais de 26 mil civis e militares, segundo a organização não governamental ACLED, que registra vítimas do conflito. Os ataques terroristas, levados a cabo por grupos ligados tanto à Al-Qaeda como ao Estado Islâmico, ameaçam cerca de 40% do território nacional. A Agência da ONU para os Refugiados, a ACNUR, estima que mais de 2 milhões de pessoas estejam deslocadas internamente e que haja grandes necessidades de assistência humanitária. O legado de Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, ainda está em formação, dado o curto período de sua liderança e o contexto altamente volátil do país. Com base nas informações disponíveis, é possível avaliar as ações que moldam sua trajetória e especular sobre o impacto de longo prazo, considerando tanto os aspectos positivos quanto os desafios. Abaixo, apresento uma análise estruturada do possível legado de Traoré, com foco nas medidas implementadas, reformulação de alianças e os desafios que enfrenta. Este foi o segundo golpe em menos de um ano, refletindo a instabilidade política agravada pela incapacidade do governo anterior de conter a crescente violência jihadista. Traoré capitalizou o descontentamento popular, especialmente entre os jovens, com promessas de segurança, soberania nacional e ruptura com influências externas, particularmente da França, ex-potência colonial. A popularidade de Traoré deriva de sua retórica panafricanista, que ressoa com a população cansada da insegurança e da percepção de dependência de potências ocidentais. Suas ações iniciais e a reformulação de alianças internacionais são centrais para entender o que pode se tornar seu legado. Traoré introduziu mudanças significativas que sinalizam uma tentativa de redefinir a trajetória de Burkina Faso. Foco na segurança. Traoré priorizou o combate aos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que controlam cerca de 40% do território, e causaram mais de 26 mil mortes na última década, segundo a ACLED. Ele mobilizou voluntários para a defesa nacional, os chamados Voluntários para a Defesa da Pátria, ou VDP, e aumentou os esforços para equipar e treinar as Forças Armadas. Impacto. Embora os esforços para reforçar a segurança sejam populares, os resultados são mistos. Relatos indicam que a violência jihadista persiste, com ataques frequentes em áreas rurais. A dependência de voluntários, muitas vezes mal treinados, também levanta preocupações sobre violações de direitos humanos e a eficácia a longo prazo. Reformulação de alianças internacionais. Traoré rompeu com a influência francesa, suspendendo acordos militares e exigindo a retirada de tropas francesas do país. Ele se aproximou da Rússia, buscando apoio militar e logístico, incluindo a possível contratação de mercenários do grupo Wagner, agora conhecido como Africa Corps. Parcerias com países como Turquia, Irã e Mali, também sob regimes militares, foram fortalecidas, com foco em cooperação militar e econômica. Impacto. Essa reorientação geopolítica é vista como uma tentativa de afirmar a soberania nacional, mas também gera riscos. A dependência de atores como a Rússia pode comprometer a autonomia do país a longo prazo, enquanto a saída da França reduziu o acesso a recursos militares e logísticos avançados.
A relação com Mali e Níger, sob a Aliança dos Estados do Sahel, AES, reforça uma postura anti-ocidental, mas a capacidade desses países de apoiar Burkina Faso contra o jihadismo é limitada. Políticas econômicas e recursos naturais. Burkina Faso é rico em ouro, mas grande parte da população vive na pobreza. Traoré anunciou medidas para nacionalizar setores estratégicos e combater a corrupção, visando reter mais riqueza internamente. Impacto. Essas políticas, se bem-sucedidas, poderiam fortalecer a economia e reduzir desigualdades. No entanto, a implementação enfrenta desafios devido à instabilidade e à falta de infraestrutura administrativa robusta e retórica pan-africanista. Traoré ganhou apoio por seu discurso contra o neocolonialismo e pela promessa de restaurar a dignidade nacional. Ele se inspira em figuras históricas como Thomas Sankara, ícone revolucionário de Burkina Faso. Desafios e riscos. O legado de Traoré enfrenta obstáculos significativos. Insegurança persistente. Apesar dos esforços, a violência jihadista não diminuiu significativamente. A incapacidade de conter esses grupos pode minar sua popularidade e legitimidade. Crise humanitária. Com 2 milhões de deslocados internos, segundo a Acnur, e necessidades humanitárias crescentes, a pressão sobre o governo é imensa. A falta de recursos para assistência pode agravar a insatisfação popular. Isolamento internacional. A ruptura com a França e a saída da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, em 2024, podem isolar Burkina Faso economicamente e diplomaticamente, dificultando o acesso a financiamento e apoio técnico. Riscos de autoritarismo. Como líder de um governo de transição, Traoré prometeu eleições, mas a falta de um cronograma claro e a repressão a dissidentes, como jornalistas e opositores, levantam preocupações sobre a consolidação de um regime autoritário. Possível legado. O legado de Ibrahim Traoré dependerá do equilíbrio entre suas ambições reformistas e os desafios estruturais do país. Se Traoré conseguir estabilizar o país, reduzir a violência jihadista e implementar reformas econômicas que beneficiem a população, ele pode ser lembrado como um líder transformador no molde de Thomas Sankara. A reorientação para alianças não ocidentais poderia fortalecer a soberania nacional, caso as parcerias com Rússia, Turquia e outros sejam sustentáveis e mutuamente benéficas. Se a insegurança persistir, a crise humanitária se agravar e o governo se tornar mais autoritário, Traoré pode ser visto como mais um líder militar que prometeu mudanças, mas sucumbiu às complexidades do contexto. A dependência de atores como a Rússia também pode levar a novas formas de exploração externa. O legado de Ibrahim Traoré ainda está sendo escrito, e seu impacto dependerá de sua capacidade de traduzir a popularidade inicial em resultados concretos. As medidas para fortalecer a segurança, reformular alianças e promover a soberania nacional são passos ambiciosos, mas enfrentam barreiras significativas, como a violência jihadista, a crise humanitária e o risco de isolamento internacional. Somente o tempo dirá se Traoré será lembrado como um visionário que resgatou Burkina Faso ou como um líder cujas promessas não resistiram aos desafios do país. Reorganização militar. Traoré aumentou o orçamento de defesa, estimado em 20% do PIB em 2023, segundo relatórios regionais, e adquiriu drones turcos, Bayraktar TB2 e armamentos russos, como fuzis AK e sistemas antiaéreos. Ele também reestruturou o comando militar, promovendo oficiais leais e criando unidades de resposta rápida. Expansão dos voluntários para a defesa da pátria, VDP. Desde 2022,
O número de VDPs cresceu de 10 mil para cerca de 50 mil, segundo estimativas do governo. Esses voluntários recebem treinamento básico e armas leves, atuando em áreas rurais, onde o exército tem presença limitada. Operações de contra-insurgência. Em 2023, operações como Operação Capit Go, em Iatengá, e Operação Germa, no Sahel, visaram retomar vilarejos e desmantelar campos jihadistas. O governo reivindicou a neutralização de 300 combatentes em 2023, mas os números não são verificados independentemente. Foco em inteligência. Traoré investiu em redes de inteligência comunitária, incentivando civis a relatar atividades suspeitas, e buscou tecnologia de vigilância de parceiros como a Turquia. Sucessos parciais. Em 2023, o exército retomou cidades como Falagountou, Sahel e Nouna, Bucle do Mohun. Mas muitas áreas permanecem instáveis. Dados da ACLED mostram que os ataques jihadistas caíram 10% em 2023, em comparação com 2022, mas aumentaram em intensidade, com massacres como o de Zaongo, novembro de 2023, onde 70 civis foram mortos. Impacto dos VDPs. Os voluntários ajudaram a proteger comunidades rurais, mas também foram responsáveis por abusos. Um relatório da Human Rights Watch 2024 documentou 15 execuções extrajudiciais por VDPs contra membros da etnia Fulani, acusados sem provas de colaborar com jihadistas. Custo humano. O Exército e os VDPs sofreram perdas significativas, com cerca de 500 baixas em 2023, segundo estimativas não oficiais, o que reflete a intensidade dos confrontos. Capacitação dos VDPs. O treinamento de apenas 2 semanas para muitos voluntários é insuficiente para enfrentar grupos jihadistas bem organizados. A falta de disciplina levou a incidentes como o massacre de Karma, abril de 2023, onde VDPs mataram 60 civis, confundindo-os com insurgentes. Tensões étnicas. A estigmatização de grupos como os Fulani, frequentemente associados aos jihadistas, alimenta conflitos intercomunitários, minando a coesão social necessária.